Tome a sua Bíblia, livro de Gênesis, no seu capítulo número 2. Nós estaremos hoje, pela graça de Deus, concluindo o estudo iniciado há 2 quartas-feiras passadas, os rumos de nossa vida espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que rumos nós estamos dando à nossa vida espiritual? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para o entendimento da tua palavra. O teu servo te pede em nome de Jesus que o teu Espírito continue me conduzindo para que eu possa passar a tua palavra ao coração de todos que estão para te receber neste momento. Abençoa-nos para isto, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como vimos, recebemos de Deus um Espírito, o pneuma, o sopro nas narinas daquele protótipo do nosso ser. E além de alma vivente, nós também tornamos-nos seres espirituais. Aprendemos juntos que o Espírito não morre. Ele retorna a quem o deu, mas permanece em nós durante o tempo da nossa existência nesse mundo, da nossa peregrinação por este mundo. Salmos 146, 6, nos diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Aqui está narrando o momento em que nós, matéria, ser, vamos ter o fim da nossa existência terrena. E nesse momento o espírito é retirado desse corpo que veio do pó e deve voltar para o pó. Para onde vai esse espírito? Eclesiastes 12, 7 nos dá a resposta para isto. Diz lá Eclesiastes 12, 7: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse Espírito que deu o nosso Deus a você e a mim, ele deve voltar para Deus. Caímos no pecado e maculamos esse Espírito. E ele se torna impróprio para retornar a Deus com a mácula dos nossos pecados. Então, a responsabilidade de devolver esse espírito em estado de dignidade espiritual para estar junto àquele que o deu, que é Deus, é nossa. Por isso, nós estamos estudando juntos que destino nós temos dado ao nosso espírito, à nossa vida espiritual. E já vimos nas quartas-feiras que eu já citei, primeiramente nós destacamos quando é que nós estamos deixando de cuidar do nosso espírito e deixando que possa chegar o momento da nossa partida e o nosso espírito, então, maculado, poderá ter um final, uma eternidade sem Deus, em sofrimentos. Vimos ali os pontos, as atitudes que o homem pode tomar
de forma que o seu espírito não possa voltar a Deus que o deu, por estar maculado pelos seus pecados. E iniciamos agora, na quarta-feira passada, o segundo destino do nosso espírito, que é o destino que Deus almeja para o espírito que ele nos deu, que ele retorne novamente ao céu. Mas ele está no meu corpo e no seu, maculado pelo pecado. Que atitudes o homem precisa tomar para cuidar devidamente do seu espírito, para torná-lo digno e puro, para que quando ele, homem, voltar ao pó, o seu espírito que é retirado, volte para Deus que o deu. É o que nós estamos vendo a partir de quarta-feira passada. Que destino has de ter a tua alma? O primeiro passo que o homem precisa dar de forma fundamental é o primeiro degrau da escalada para devolver nosso espírito para Deus, para uma eternidade com Deus. É a conversão a Jesus. Quando nos convertemos a Jesus para sermos justificados dos nossos pecados. Nós vimos isso na quarta-feira. E justificados dos nossos pecados, nós então iniciamos a jornada, uma nova jornada na nossa vida, que a Bíblia chama de novas criaturas formadas em Cristo Jesus. Mas essa nova criatura ainda está em um corpo corruptível, que precisa ser monitorado diuturnamente, para que ele não volte novamente aos pecados. Então é uma longa caminhada, uma peregrinação, uma luta constante pelo inimigo das nossas almas, com o inimigo das nossas almas, com o inimigo das nossas almas, para que ele não nos volte a macular o espírito que foi justificado por Jesus na nossa conversão. Faz sentido, irmãos? Amém? E o segundo passo, então, para que isso perdure na nossa jornada que continua nesse mundo, nós precisamos perseverar na nossa fé em Jesus até o fim. Até o final da nossa existência. Nada deve desviar a nossa fé que nós colocamos em Jesus no tempo da nossa conversão. Nós o confessamos como o nosso Salvador e Senhor. E nós desistimos de todo o mundo, ou seja, o ambiente de fé que nós vivemos anteriormente a Jesus. Porque nós entendemos que somente Jesus pode nos justificar dos seus pecados, porque foi Ele que os assumiu e foi Ele que pagou-os com a sua própria vida naquela cruz. Então essa fé deve perseverar até o fim, aconteça o que acontecer. E hoje nós conhecemos o terceiro passo. Continuamos nossa fé em Jesus e iniciamos a nossa luta. A Bíblia diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne milita com o espírito, para que nós não venhamos a fazer aquilo que nós desejamos. Quantas vezes o homem deseja ser mais fiel a Deus, ter uma vida de maior dedicação, mas a sua carne puxa para outros lados. E se nós não tivermos firmes, nós começamos a deixar o nosso espírito perder a batalha. Então nós devemos romper definitivamente com as coisas do mundo. Romper de forma definitiva com as coisas do mundo. Ou seja,
Quando nós nos referimos às coisas do mundo, referimos-nos às coisas do mundo que maculam a santidade de Deus. Os vícios do mundo que faz com que o homem se afaste mais de Deus. Nós precisamos romper definitivamente com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo descreve isso com muita propriedade no livro, ou seja, na carta aos Gálatas, ou livro aos Gálatas, por que não? No seu capítulo 6, 14, quando ele, chegando a esse entendimento, disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, na cruz de Jesus, o nosso Salvador, o mundo está crucificado para nós, porque nós nos entregamos a Jesus, as suas ordenanças, as suas orientações. Então, lá em Jesus, nós estamos, o mundo está crucificado para mim, e eu também para o mundo. Não existe mais relacionamento entre um filho de Deus, pela sua fé em Cristo Jesus, e as coisas do mundo. Nós morremos para essas coisas, diz Paulo. Isso precisa acontecer com todos nós, irmãos queridos, para que a gente esteja rompendo definitivamente com as coisas do mundo que nos leva ao pecado, que macula a Deus. Longe de nós esteja nos gloriarmos, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o motivo de nós nos gloriarmos. Se não fosse pela cruz de Jesus, ou seja, por aquele corpo puro e santo de um homem chamado Jesus, ter assumido aquela cruz, nós continuaríamos nos gloriando com as coisas do mundo para que tivéssemos o prêmio triste e fatal da nossa eternidade sem Deus. Então, longe de nós não nos gloriarmos somente a não ser na cruz de Jesus. O mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Terceiro passo. Quarto passo. Quando nós também perseveramos em uma autêntica vida espiritual. Autêntica vida espiritual. Em Jesus, nos tornamos novas criaturas. O velho homem morreu em Cristo Jesus e renasceu uma nova criatura, formada em Cristo Jesus. Evidentemente, com uma vida, um viver diferente. E isso precisa ser autêntico. O que é uma coisa autêntica? É aquilo que é real, que não é uma farsa, que não é uma fantasia. Sabe por quê? Tem que ser autêntico. Porque aquele que nos conhece, o interior de todo o nosso ser, o nosso Deus, ele sabe perfeitamente se nós vivemos uma vida cristã autêntica ou uma vida cristã de fachada, de fantasia. Isso nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque até eu mesmo, como um pastor, posso me fantasiar de um viver espiritual digno. Talvez eu engane você, muitas pessoas, mas a Deus não. Com certeza, nós não enganamos.
Temos que ser autênticos em vida espiritual. Nós, o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Não existe mais relação entre os filhos de Deus e as coisas do mundo. Não existe, não há possibilidade. E rompendo com isso, perseverando numa autêntica vida espiritual, nós estamos caminhando para entregar nosso espírito para Deus. Também Paulo, orientando as igrejas, ainda em Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20, ele fala exatamente sobre a autêntica vida espiritual. Diz Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Atenta, irmãos. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós estamos vivendo a vida na carne agora, irmãos. E vamos vivê-la na fé do nosso Salvador Jesus, o bendito Filho de Deus, que concluiu Paulo aqui, que me amou, mesmo quando ainda era pecador, da mesma forma amou a você e se entregou por nós, sem nenhum mérito da nossa parte. Vamos viver de forma autêntica para Jesus, irmãos. Autêntica. Onde nós estivermos, Jesus seja o nosso Senhor. E Paulo ainda orientou a Timóteo, seu filho na fé. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 4, ele fala sobre isso ainda, dizendo: nenhum soldado em serviço se embaraça ou se envolve com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Ou seja, irmãos amados, nós somos os soldados aqui dito, que fomos arregimentados pelo nosso Deus, na mediação de Cristo Jesus, para sermos obreiros do seu reino. E nós não devemos jamais nos voltar a nos embaraçar com os negócios desta vida, ou seja, a vivência dos costumes, da cultura do mundo. Somos soldados de Deus em Cristo Jesus, irmãos queridos. Que honra, que privilégio! Em Jesus morreu o soldado do inimigo que nos levava a trabalhar para o pecado, para oferecer os membros do nosso corpo para as coisas pecaminosas. Nós nos embaraçávamos, nós estávamos emaranhados com as coisas do mundo. O nosso falar, o nosso agir, o nosso pensamento, os nossos olhos eram totalmente voltados para estas coisas. Jesus nos tirou disso e nos deu uma nova visão de vida. E agora nós estamos aqui, lutando juntos, irmãos queridos, para não voltarmos a nos envolver, como diz aqui o texto, com os negócios desta vida aqui, a vida que agora vivo na carne. Faz sentido, irmãos? Amém? Quinta atitude e última que separamos para esse estudo.
quando nós buscamos de forma constante o nosso crescimento espiritual. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, irmãos. O que é o crescimento espiritual? É o viver dessa carne cada vez mais semelhante ao viver, o viver pelo qual viveu Jesus em carne, em homem. Jesus não pegou para si nenhum privilégio quando ele foi homem como nós. E ele se submeteu a todo tipo de tentações. Deus permitiu que Jesus fosse tentado diretamente pelo diabo, sabemos disso. E ele foi em todos os momentos intocável pelo Satanás. Ele não pecou. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para nos fazermos justos. Mas Deus fez, não que ele pecou. Então, essa forma de crescimento espiritual é que a cada dia eu possa constatar, ou seja, Deus pode constatar que eu tive um progresso espiritual, que eu vivi aquele dia mais parecido com o homem Jesus. E amanhã eu estabeleço uma nova meta. Hoje eu preciso caminhar um pouquinho mais para me aproximar da santidade de Deus. E assim, dia a dia, irmãos, de glória em glória, diz a Bíblia, nós precisamos ser transformados, libertos e, consequentemente, mais espirituais. Busquemos de forma constante, irmãos, o nosso crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13. Apóstolo Paulo instruiu aquela igreja de Éfeso, concluindo com esse versículo 13, essa parte que eu destaco. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Varonilidade, varão, homem vivendo na carne, mas que esteja ali na unidade da fé. Que nós, igreja, sejamos uma unidade de fé, cada membro buscando um constante crescimento espiritual. E esse crescimento, evidentemente, ele só vem pelo conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, nós sabemos o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é maravilhoso. E nós queremos, então, ser assim, para que nós cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo. Evidentemente, na carne, nós nunca vamos chegar a isso. Nós vamos estar próximos pela graça de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito for tirado, esse corpo, o nosso corpo, será semeado ou plantado no seio da terra, ainda em estado de corrupção. Para ser ressuscitado ao final das coisas por Cristo. Aí sim, de forma incorruptível, de forma espiritual, digno, pronto para habitar na nossa eterna habitação celestial. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Concluindo, quando nós caminharmos rompendo definitivamente com as coisas do mundo, quando nós perseveramos
em uma autêntica vida espiritual, quando nós buscamos constante crescimento espiritual, nós chegaremos ao objetivo de Deus para todos nós, de levar nosso corpo para o pó, porque foi de lá que ele veio, mas tomar o nosso espírito que nós cuidamos, para então ser devolvido a Ele. Que grande a responsabilidade, irmãos! Mas que coisa maravilhosa! Nós chegamos ao final da nossa jornada por este mundo, redimidos por Cristo Jesus, perseverantes na nossa vida espiritual, descermos à sepultura e o nosso espírito subir para Deus. Chegaremos ao rumo que Deus tem para a nossa vida espiritual, a eternidade com Deus. Mateus 25, 34 descreve isso de forma maravilhosa. Jesus em glória, com todas as nações reunidas diante dele, ele vai dizer a todos aqueles que cuidaram do seu espírito para que voltasse para o Senhor que o deu. Ele dirá exatamente as palavras de Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que cuidaram do seu espírito: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus foi preparado por Deus desde a fundação do mundo, para que a sua criação espiritual, a sua criação especial, eu e você, querido, o homem, o ser humano, que não é uma mera alma vivente, mas é um ser espiritual. Esse mundo foi preparado para nós. Mas nós resolvemos dar um passeio pelo mundo não espiritual. E Jesus teve que vir a esse mundo para nos resgatar disso. Louvado seja Deus por isso. Vimos, irmãos, nossos destinos é uma eternidade que pode ser na glória de Deus ou no sofrimento eterno. O homem tem esse destino já definido, não vai mudar. Nós teremos uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, se isso for a nossa opção. A nossa conversão, ou seja, a nossa tomada de posição quanto ao rumo da nossa vida espiritual, é o início dessa caminhada consciente para um destes dois destinos. Quando nós nos convertemos a Jesus, que temos nossos olhos abertos, descortinados, nós temos uma consciência que há uma eternidade com Deus e há uma eternidade sem Deus. E por triste e estranho que pareça, irmãos, existem centenas, milhares de pessoas que chegaram a esse conhecimento e voltaram, desistiram da fé, se apostataram da fé. A igreja luta diuturnamente para fortalecer os crentes na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, nos passos necessários para perseverar.
e não ter a tristeza de voltar a esse estado que a Bíblia diz que é pior do que aqueles que não conheceram a eternidade de Deus e viveram na sua ignorância. Pior é aqueles que conheceram e desistiram. Minha oração é que nós nunca façamos parte disso. E que, porventura, aqueles que estejam desistindo das coisas de Deus, da sua igreja, se afastando da sua igreja, desperta, irmão querido. O reino dos céus está preparado para você. Não desista dessa jornada. Volte para o seu Jesus, para o seu Deus. Então, irmãos, após participar desse estudo, qual é o autoanálise que nós fazemos de cada um de nós? Eu dizia lá que o nosso objetivo era que ao final desse estudo, cada um de nós que participamos dele, possamos fazer uma autoavaliação espiritual, com sinceridade. Eu estou dando destino de eternidade para o meu espírito? Eu estou cumprindo os requisitos espirituais necessários? Ou eu tenho que redirecionar alguma área da minha vida? Seja qual for a sua conclusão, irmão amado, a nossa conclusão, permaneça firme se você está firme. E acerte, redirecione aquilo que tem te feito afastar de alguma coisa de Deus. Você deve prosseguir ou deve redirecionar algumas áreas da sua vida espiritual? Responda para você. Ore por isso. Qual é a atitude que você deve tomar para isto? Você sabe, o Espírito de Deus te ilumina para isto. Que o Senhor nos abençoe nesse entendimento e que nós possamos tomar as atitudes necessárias se porventura precisamos redirecionar algo da nossa vida espiritual. Esta é a nossa oração. Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito, Deus, possa levar, guardar essa palavra do mais profundo do meu coração, do coração de todos que a receberam. E se existe algo, Senhor, que precisa ser redirecionado em nossas vidas, nos abençoa para que nós possamos, ó Deus, resolutamente tomar as atitudes e nos acertarmos no caminho que conduz nosso espírito a uma eternidade com Deus. As pessoas que participaram conosco, obrigado, nosso Deus. Se porventura algumas delas ainda não deu o passo inicial para isto, que é entregar-se a Cristo Jesus para ser justificados, abençoa-as neste momento, para que eles lá no mais profundo do seu coração, lá no íntimo do seu ser, lá onde estiverem, se ajoelhem diante do Senhor, confesse seus pecados e clame a Jesus para salvá-las, Pai. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vamos